paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. Espero que esse tempo aí juntos seja aí de grande proveito, né? Que não seja eu falando aqui, mas sim o Espírito Santo de Deus, e eu creio que assim será. Vamos orar? Senhor Papai, obrigado por estarmos aqui juntos, por mais um tempo aqui em adoração ao Senhor, ouvindo Tua voz, e é muito bom poder Te ouvir. Oro, Pai, que eu possa falar assim de maneira que as pessoas entendam. Concede-me, Senhor, as melhores palavras que entrem aí nos corações com uma expressão que realmente vem do céu. Não o que eu quero falar, mas o que as pessoas precisam ouvir, saber, não o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, Pai. Te louvo, te agradeço. Amém. Bom, gente, eu tava aqui pensando no que o Senhor teria aí para tratar com a gente, para falar com a gente hoje. E assim, é claro, a palavra do Senhor, ela tem tantas belezas, né? Tantos ensinamentos, meu Deus, ensinamentos para a vida, inspirações, revelações para a vida, assim, infinitas, né? Tem muita coisa mesmo, e quanto mais pelo Espírito você estuda e você aprende, mais você tem aí para aprender, para crescer na palavra do Senhor. O que ocorreu ao meu coração para falar com você é justamente isso. Coloque-se nas mãos de Deus, esteja nas mãos de Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 1 e alguns versículos aqui seguintes, vai dizer assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com a palavra da tua boca, prendeste com a palavra da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Então, a primeira expressão que eu usei aqui nessa reflexão de hoje foi: esteja nas mãos de Deus. E nesse texto aqui, fala a respeito de alguém que caiu nas mãos do companheiro, caiu nas mãos de alguém, né? Tá devendo alguém, e aí ela então está nas mãos daquela pessoa, ela tem ali uma dívida e tal com essa pessoa. Claramente, você observar esse texto, e talvez você, no seu primeiro contato com esse texto, você só pense em relação a essa parte financeira, né? Tá devendo um certo valor para alguém, e aí você vai e aí, por você estar devendo um dinheiro para essa pessoa, você acaba ficando nas mãos dessa pessoa porque você deve ela. Mas eu quero trazer uma expansão para esse texto, para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, essa foi uma revelação que eu tive, né, um entendimento, assim, maravilhoso da palavra de Deus. Eu quero muito que você entenda isso. Eu demorei um pouco para entender, mas quando eu entendi, foi assim, revelador para mim. E o que acontece? Existem pessoas que estão nas mãos de outras pessoas, sabe? Sentimentalmente, fisicamente, né, parte emocional, né, os sentimentos, financeira, em tantas outras coisas, elas estão nas mãos de pessoas, sabe? Assim, eu não falo isso de você, eu não conto isso de você, você não conta isso de mim. Eu não conto esse seu segredo e você não conta esse meu segredo, né? Eu não falo isso e aí a gente fica kit. Ou alguém que deu
algo seu, né? Algo que não deveria dar a uma outra pessoa. Então ela firma um compromisso com essa outra pessoa porque ela está atrelada a ela, né? Ela está atrelada, então ela firma esse compromisso, ela decide permanecer com essa pessoa porque ela deu ali algo para essa pessoa, algo íntimo, né? Ela contou algum segredo íntimo dela, ela deu a intimidade dela, né? Às vezes teve alguma relação com aquela pessoa. Para nós cristãos, a relação antes do casamento, a relação sexual, nós entendemos que é pecado. E assim, a palavra de Deus, ela diz isso, que é pecado você ter a relação sexual antes do casamento. Então, nós acreditamos conforme a palavra de Deus. Então, pessoas se relacionam antes do casamento com alguém e aí ela se vê atrelada, vinculada, de fato, ela criou um vínculo com aquela pessoa. Então, ela firma um compromisso com aquela pessoa, ela fala, então eu tenho que estar com você para sempre e tal, e me casar com você porque tive relação com você e tal. E na verdade ela não ama, não tem, não, Deus, de fato, o próprio Deus não confirmou esse relacionamento e aquela pessoa tá na mão da outra. Entende o que eu tô falando? Ela está na mão dela porque ela teve uma relação íntima, porque ela tá recebendo da outra uma satisfação na sua carência emocional. Às vezes não teve relação íntima ainda, mas tem uma carência emocional, então ela se coloca na mão de outra pessoa para justamente satisfazer aquilo. Então você entende que, seja por qual motivo for, e aí, você pode pensar tantas coisas. Existem pessoas que estão nas mãos de outras, pessoas que devem, né? Pessoas que devem. Às vezes, olha que incrível, né? Mas é bem assim que trabalha a mente de muitas pessoas. A pessoa, ela falha com alguém, ela erra com alguém e ela não tem coragem de pedir perdão para aquela pessoa. Então, o que ela faz? Ela meio que fica escrava daquela pessoa, sabe? Ela fica fazendo coisas, dando coisas, elogiando isso e aquilo, com um objetivo de tentar se livrar daquela culpa de ter falhado com a outra. Ou algumas pedem perdão de fato e a outra pessoa, ela até perdoa, mas a pessoa fica ainda nas mãos daquela pessoa, não se vê livre, ela continua vinculada com aquela pessoa, às vezes escrava daquela pessoa, porque ela mesma não se perdoa daquilo que ela fez. Então esse assunto realmente pode ser muito, não só pode ser, como é muito amplo, né? Pessoas que ficam escravizadas de outras pessoas, ficam na mão de outras pessoas. E também entra o ponto daquelas pessoas que são manipuladoras, né? Porque existem pessoas manipuladoras. Se você não fizer isso pra mim, eu vou contar isso de você pra todo mundo. Já ouviu esse negócio de chantagem? Olha, se você não fizer isso, eu posto esse vídeo. Se você não fizer isso que eu tô pedindo pra você, eu vou falar pra todo mundo o que você fez. Eu vou contar pra todo mundo o que você fez. E aí a pessoa fica com medo do que vão pensar dela. E aí ela esconde, né? Ela esconde coisas, ela esconde situações, ela não vive em paz. Ela não vive livre, ela se vê nas mãos de outra pessoa com medo, porque aquela pessoa tem algo dela, né? Como eu comentei aqui, já pode ser qualquer coisa, pode ser um segredo, pode ser uma relação íntima, porque tem pessoas também que fazem isso escondidas, né? Então elas fazem escondidas e aí tem justamente isso. Olha, se você não fizer isso que eu tô mandando, eu vou contar pro seu pastor, eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para sua mãe, então você tem que fazer isso para mim. Então passa ali anos e anos
realmente escrava de outras pessoas. Aí tem situações bem mais drásticas e situações assim que não são tão drásticas ou graves assim, mas também escraviza. Então passa a ser grave também. Só de você ser escravo de uma outra pessoa, você tá nas mãos de uma outra pessoa, isso já é um tipo de escravidão e você tá sofrendo e vai sofrer do mesmo jeito. Então aqui na minha memória passa assim vários exemplos, né, de casos de pessoas que ficaram na mão de uma outra pessoa. Então eu me lembro que eu realmente vi a entrevista com a menina, de uma menina que tinha os pais que não queria que ela namorasse e tal, e essa menina, ela começou a namorar escondido do pai e da mãe, e aí ela teve relações com o namorado, e esse namorado gravou e tal, e ele começou a chantagear essa menina. Olha, se você não fizer isso pra mim, eu vou mostrar pra todo mundo esse vídeo aqui. Se você não fizer isso pra mim, eu vou contar pros seus pais. E isso eu vou te mostrar. E aí, essa menina, ela começou a ficar muito perturbada, porque ela morria de medo desse cara e mostrar isso pros pais. Imagina a vergonha que ela ia passar. Então, o que essa menina fez? Em dado momento, ela pulou, né, da janela do quarto dela, que era assim era um prédio, e essa menina caiu ali embaixo. Ela não morreu, mas ela ficou tetraplégica numa cama. E aí o pai e a mãe descobriu, né, não teve como esconder. E aí eu vendo o relato daquele pai falando, filha, se você contasse, nós amamos você, a gente não ia, né? E toda aquela tristeza da família e da menina que não conseguia mais se movimentar e era uma menina saudável. Eu já ouvi relatos de pessoa que se matou por ocasião disso. Eu vejo ainda pessoas que... uma mulher que apanha do marido, que o marido xinga, que o marido trai, mas ela tá presa, ela tá cativa emocionalmente, e ela fala que ali é por conta dos filhos e não sai dessa situação e tá ali sofrendo. E aí tem várias coisas, como eu comentei aqui, às vezes por carência emocional, por não, de fato, não decidir controlar os desejos sexuais e tudo mais, pessoas que colocam na cabeça que aquela pessoa ali, Deus falou que é pra ela. Não, Deus confirmou o nosso namoro, o nosso casamento, e aí, na verdade, não foi Deus, né? A pessoa tava com tanta vontade de se relacionar, tava com tanta vontade de tirar logo aquilo da frente, que aí ela cria um Deus para ela, né? Um Deus que responde à vaidade, às vontades, os desejos dela. E esse Deus com certeza confirma, ela mesma dentro de si se convence que aquela pessoa era a pessoa de Deus para ela. E aí então o negócio não começa bem, já começa fora de Deus, não tem santidade, o casal tá ali vivendo uma coisa desenfreada, uma coisa louca, daqui a pouco já estão tendo relação sexual, é um casal da igreja, e aí essas pessoas, na verdade, se tirar todo esse fogo do desejo, vão descobrir que não se amam de fato, vão descobrir que aquela pessoa não é a pessoa que ela gostaria de casar, mas ela se coloca na mão daquela pessoa, ela se coloca, de fato, se coloca na mão daquela pessoa porque ela tá com um desejo muito aflorado, ela tá muito desesperada, ela quer muito aquilo, então ela se engana. E aí ela acaba se colocando na mão de alguém. Então ela sai da mão de Deus para estar na mão de uma outra pessoa que satisfaz ela sexualmente. E quantos casos, né, de pessoas que
que saem das mãos de Deus. E quando eu digo assim, das mãos de Deus, você pode entender que sair das mãos de Deus é você sair da palavra de Deus, é você sair da vontade de Deus, para se colocar na mão de alguém ou de algo que satisfaça o seu desejo, ou sair da orientação, da instrução bíblica de Deus para se submeter a alguém que causa um pavor, que causa um medo em cima de você, falando para você que se você não fizer o que ela tá mandando, ela vai contar para todo mundo o seu segredo, ela vai colocar na rede social, ela vai mostrar para todo mundo que ela sabe de você, e aí ela vai ter essa autoridade em cima de você e tal e tal. Então, é realmente um assunto que deve ser tratado, e a gente precisa de fato tomar uma decisão em cima disso. A palavra do Senhor vai deixar claro pra gente que Jesus, ele nos chamou para a liberdade. Para a liberdade eu vos chamei. Então, o Senhor Jesus tira a gente das mãos, das garras do próprio Satanás, do próprio diabo, e é claro, do ser humano, das outras pessoas. Então, você vai ver, por exemplo, no relato bíblico, Davi que andava assim com Deus, quando o Senhor pergunta na mão de quem ele queria ficar, ele escolhe ficar na mão de Deus. Ele não é besta? Vou escolher ficar na mão do homem? O ser humano é mau em sua essência pecaminosa. Se tira Deus do ser humano, não tem ninguém bonzinho não. Eu não vou ficar na mão do ser humano. Eu vou para a mão de Deus, que eu sei que Deus é misericordioso. Então, pense nisso. Você tá nas mãos de alguém? Você tá se colocando nas mãos de algum ser humano? Lembra desse texto de Provérbios 6 que eu li aqui. Se você perceber que você tá devendo algo para alguém, resolve logo isso e sai da mão dessa pessoa. E aqui não trata só de dinheiro. Abre o leque. Abre a mente. Tem muita coisa que pode deixar pessoas nas mãos de pessoas desde que elas aceitem isso. Então, eu já ouvi assim também testemunhos muito legais e muito positivos que realmente me inspiram, falando justamente sobre isso, de pessoas que, enquanto não andavam com Deus, ela praticou alguma coisa de errada, ela fez alguma coisa de errada, né? Então eu lembro que eu vi um testemunho de um rapaz, né, de um homem, que ele era assim muito mulherengo, ele era bagunceiro, fazia uma bagunça aí no mundo afora. E aí ele se rende ao Senhor Jesus, e alguém para humilhar ele, para tentar humilhar ele, chega nele e fala assim: como assim você tá seguindo Jesus agora? Mas você era um mulherengo, você era isso, você era aquilo, como assim? Você agora quer dar uma de crente, então. E aí a resposta dele é incrível, ele fala: nossa, realmente, eu era isso mesmo. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, você falou pouca coisa ainda, eu era bem pior do que isso que você tá falando. Eu era bem pior do que isso, você ainda foi gentil comigo, que eu era muito ruim. Eu era muito ruim, mas Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a minha vida e me tirou disso. Hoje, pra glória de Deus, eu não sou mais assim, porque ele transformou. Mas olha, eu era bem ruim mesmo. É que você não sabe, mas eu era pior do que você tá falando. Aí a pessoa ficou com a cara no chão e não tinha mais o que dizer. Agora, se ele fala assim, se ele se esconde, né? Ah, não, então vamos ficar aqui quietinho, né? E aí sempre aquela pessoa ia estar ali e ele ia se colocar na mão daquela pessoa. Ah, não, mas realmente eu fiz isso no passado, eu era assim, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, ah, então é melhor eu ficar quieto aqui. O que é isso? Você deixar de falar de Jesus, você deixar de amar Jesus, de pregar o evangelho, porque alguém disse que você errou, porque alguém disse que no passado, porque não sei quando, que anteontem, porque o diabo veio falar pra você que você falhou, que você pecou. Você tá se colocando na mão do diabo, você tá se colocando na mão dessas pessoas que dizem que você, não sei o quê. Isso acontece com muita gente. A pessoa, ela já se arrependeu, ela
já recebeu o perdão de Deus e tal. E ela para de fazer a obra de Deus, porque quando ela tá ali crescendo, fazendo a obra de Deus, louvando ao Senhor de coração aberto, sincero, vem o diabo e começa, mas você, eu lembro, lá em 2015, você pensa que eu não lembro o que você falou? Eu lembro, e tinha fulano ouviu você falando isso, tá? Você fica aí louvando a Deus, fica querendo fazer a obra, missionário, não sei o quê. Mas eu sei o que você fez, né? Pensa que eu não sei. E aí você já murcha, já vai parando de cantar. É melhor não, né? Porque... E aí já começa a se sentir incapaz e não sei o quê e tal. E para. Aí você acaba de se colocar na mão do diabo. Se coloca na mão dele, no que ele tá falando, do que as pessoas estão pensando. Então, assim, meu querido, minha querida, você que está acompanhando esse vídeo, analise a sua vida. Você tá na mão de alguém? Tem alguma coisa algum segredo que você contou pra alguém, alguma coisa que você fez no passado, ou quando você não estava tão firme com Deus ainda, na igreja, e aí você pecou e tal, e isso vem sempre à tona, seja por acusação de pensamento, ou alguma pessoa, ela te manipula. Ela manipula você falando, olha, se você não fizer o que eu tô falando, eu vou contar, viu? Ou, você não tá fazendo o que eu quero, mas eu sei que tipo de pessoa você é. Eu sei o que você fez, eu sei qual que é a sua conduta. Eu sei, viu? Eu sei. Pensa que eu não sei quem você é? E você fica se colocando na mão dessa pessoa. Ou até mesmo dívida financeira. Mas José, eu não tenho como pagar essa dívida agora. Não tem problema. Procura a pessoa lá que você tá devendo e fala, por enquanto, eu não tenho como quitar esse valor, mas eu tô me programando, tô me ajustando financeiramente, eu vou pagar. Eu não esqueci da dívida que eu tenho com você. Não é o caso de você fugir dessa pessoa, vai lá e bota seu joelho no chão e fala, Deus, me dá recurso que eu quero deixar meu nome limpo. Eu quero realmente pagar essas dívidas. Chega na pessoa e fala, não esqueci da dívida que eu tenho com você. Que às vezes a gente até para de falar com a pessoa, para de atender a pessoa, porque foge da pessoa, né? Ao invés de fazer o que o texto bíblico manda, confrontar, não, a gente foge daquela pessoa, não vai lá e fala com ela. Olha, fulano, e eu tô aqui e tal, eu peço desculpa por toda essa demora, mas aconteceu isso na minha vida. Enfim, eu tô aqui, eu vou pagar essa dívida, tá até na minha agenda lá, entendeu? E vai lutando para você poder sair das mãos das pessoas. Então, nunca esteja na mão de ninguém. Esteja na mão de Deus. Se coloque na mão de Deus. Então, é libertador viver assim. Aí alguém pode chegar em você e falar, mas eu sei o que você fez. Quando você namorava comigo, eu sei que você não era santa não, eu sei que você não era santo não. Eu sei que você tá aí falando de Deus, mas eu sei quem você é. Aí você vai dizer assim, nossa, gente, você tem razão, essa época eu era assim mesmo. Nossa, mas posso te dizer uma coisa, eu era pior do que isso, você não sabe. Mas eu era pior. Menina, você tá sendo bonzinho comigo. Porque eu era pior. Eu era pior do que isso. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele veio. Ele já morreu, já ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. E hoje eu tenho Jesus na minha vida, ele transformou. Eu não sou mais essa pessoa. Um dia eu fui. Realmente você tem razão, né? Um dia eu fui assim, mas hoje em dia eu já não sou mais. E Jesus, ele transformou e ele restaurou a minha vida. E você vai ver a leveza, a paz que vai ser para você. Ou quando eu vou continuar fazendo isso porque eu pequei, eu errei com essa pessoa 30 anos atrás, então não, você não tem que continuar fazendo, você não tem que continuar escravo dessa pessoa. Você já pediu perdão, a pessoa já te perdoou, beleza. Você já pediu perdão, a pessoa não quis te perdoar, beleza também, deixa na mão de Deus, Deus trabalha. Mas você não vai continuar sendo escravo dessa pessoa, se colocando na mão dela porque você falhou não sei quando com ela. E pra finalizar, assim,
Não mantenha alianças na sua vida, seja de namorado, de noivado, de amizade, por pena, sabe? Você se coloca na mão de alguém, você firma uma aliança de casamento com alguém, de amizade com alguém, porque você tem pena da pessoa. Você se coloca na mão de uma outra pessoa porque você já começou a ter relação sexual com ela. Ai, porque essa pessoa, ela te supre, ela tem um corpo que é atraente. Mano, não, olha, eu já vi gente, quem me acompanha aí mais tempo sabe que eu já trabalhei em hospital, enfim. Você lida com pessoas que pegam determinada doença, ela pode ter o corpo lindo que for. Não demora muito que a pessoa vira um palito. Nem a aparência, nem o ser atraente ela tem mais. Num leito de hospital doente, nem isso ela tem mais. Então não é difícil uma pessoa perder, por exemplo, o corpão lindo e exuberante que ela tem, que sacia o seu desejo. Então eu já vi pessoas que falam assim, tipo, a palavra do Senhor, ela vai contra o homossexualismo, ela vai contra tantas outras coisas. E aí tem gente que fala assim, que ela realmente não quer saber da palavra de Deus. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está saindo da mão dele. Quando você fala, eu não quero, eu sei que entra na apostasia, né? Eu sei qual é a verdade, eu conheço a Bíblia. Tem gente que entendeu, ela entende. Ela entende o que está na Bíblia, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. Se você pergunta para ela, ela fala, eu sei, é isso mesmo, eu concordo. É isso, mas eu não quero fazer. Eu quero seguir isso daqui. Aí é apostasia. Ela apostatou da fé. Ela acredita que Jesus é o único suficiente Salvador, ela acredita na Bíblia, ela acredita... Sabe, você não vê ela pregando contra. Você não vê ela, não é isso, eu não entendo assim. Não, ela entende. E ela fala, mas eu não quero. Ela rejeita a palavra de Deus. Ela é uma apóstata. Então tem pessoas que têm desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo, pessoas enfim, têm desejos desenfreados em relação à imoralidade sexual. Eu já vi gente gente conhecido. Eu conheci pessoa que se relaciona com animal. Com cachorro. Com cachorro. Então, ela se coloca na mão de outra pessoa, de um relacionamento que é contra a palavra de Deus. Ela se coloca nas mãos de outra pessoa para satisfazer um desejo sexual. Um desejo físico. E tem gente que se coloca nas patas de um animal, né? Porque ela tem um desejo por um animal. Então tem gente que se coloca em coisas, ela se dobra, ela se vende por dinheiro, ela se coloca na mão de qualquer um por dinheiro, por cobiça. Então ela sai da mão de Deus e vai para a mão de outras pessoas. Ela entra em dívida com outras pessoas, com coisas, com animais até, e saem das mãos de Deus. Pessoas que por um desejo, gente, por um desejo físico, por uma vontade de fazer sexo, elas saem da mão de Deus e se colocam na mão de um namorado, de uma namorada. É forte. Jesus continua amando a humanidade. Ele ama as pessoas. Mas as pessoas, elas precisam tomar a decisão de se colocar nas mãos dele. E se colocar nas mãos dele é se sujeitar a ele, a palavra dele, a vontade dele. Isso é se colocar nas mãos dele. Não se coloque nas mãos de qualquer coisa, de qualquer pessoa. E por mais que a sua situação hoje seja delicada, por mais que você fale até, não, eu pequei contra Deus e tal,
eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, sabe? E eu tenho vontade de voltar, de estar na mão de Deus, mas eu não tenho coragem, eu não me sinto digno. Volta. Se você estudar sobre o amor de Jesus, se você aprender, se você entender, você vai ver o preço que ele pagou pela sua vida. Volta para ele, independente do que você fez. Fala, Deus, eu quero me colocar nas suas mãos, eu quero sair das mãos de pessoas e eu quero me colocar nas suas mãos de volta. Ai, mas vão falar. Deixa que falem. Quando falar, quiserem te acusar, falar, eu era isso daí mesmo. Era pior. Você não sabe, mas eu era pior do que isso daí que você tá falando. Mas agora Jesus me transformou. Ai, faz isso pra mim, porque... Não vou. Chega, eu já te pedi perdão. Se você quiser me perdoar, bem. Se não quiser, tá na mão de Deus. Eu queria muito que você me perdoasse. Mas como você não quer me perdoar, segue sua vida. Segue sua vida em paz e livre, em nome de Jesus. Saia da mão de homens, de pessoas, de coisas e se coloque de volta nas mãos de Deus. Você vai usufruir da plena liberdade do Senhor Jesus. Lembre-se, não mantenha alianças com alguém de casamento, qualquer coisa. Ai, porque não sei o que e tal, que eu tive relação com a pessoa. Não, busca Deus, vê se Deus tem isso mesmo com você. Vê se Deus tem essa pessoa mesmo pra você. Não tô falando do seu Deus, a sua vontade, o seu desejo. Não. Ai, mas eu errei. Não, para. Busca Deus. Vê se o Deus do céu, o Deus verdadeiro, realmente tem isso pra você. E aí, se ele falar, eu não tenho, ele vai te dar um caminho pra você sair disso. Se ele falar, tenho, ele vai te dar um caminho pra você viver bem. Mas se coloque e esteja nas mãos de Deus. Espero que fique com Deus e até mais.